E olha, as escolas em Penedo, no Baixo São Francisco, terão que exigir comprovante de vacinação dos alunos, tanto da rede pública quanto da particular. A decisão é do juiz Dr. José Eduardo Nobre Carlos, titular da Vara Cível e também da Infância e Juventude, lá de Penedo. As escolas, porém, não podem impedir a matrícula dos alunos, mas têm o dever de avisar à Justiça e ao Conselho Tutelar quem ou não está com a vacinação completa ou cujos pais se recusaram a mostrar o comprovante. A Prefeitura de Penedo informou que vai analisar a decisão junto com o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação do município. Mas até onde vai essa obrigatoriedade? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado especialista em Direito da Saúde, Dr. Juliano Pessoa. Nós vamos ao vivo com ele agora, que está via live conosco aqui, para trazer essas informações importantes. Dr. Juliano, mais uma vez, você foi recambiado para trazer essas informações importantes aqui no Cidade Alerta Alagoas, tá? E a gente quer saber exatamente isso. Vai ter essa queda de braço porque algumas escolas, algumas prefeituras começam a restringir, inclusive, para que essas crianças recebam a vacina, para forçar com que seus pais protejam essas crianças, que no final das contas vai proteger a todos que estão naquele ambiente escolar. Essa é a intenção mesmo, doutor Juliano? Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que nos assistem. Exato, isso. O que o Estado está tentando fazer, na realidade, é primeiro recordar aos pais que a vacinação das crianças aqui no nosso país, ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória e tem previsão muito clara no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso não é uma escolha dos pais, tá? Vale lembrar que nós, pais, né, não somos donos dos nossos filhos, né? A gente tem o dever de zelar pela vida e pela saúde deles, e a Constituição Federal também faz isso por meio do Estado. Então, o Estado, como forma de proteção, houve essa previsão e toda a vacinação, todo o calendário vacinal das crianças aqui no nosso país é obrigatória, e com a Covid-19 não é diferente, porque o Estatuto prevê que, se houver determinação expressa da autoridade sanitária, e é o caso, nesse caso concreto, os pais têm por obrigação que vacinar os seus filhos. Inclusive o STF hoje determinou que os ministérios públicos estaduais em todo o país fiscalize a vacinação das crianças. Não só o Ministério Público, bem como também os próprios os conselhos tutelares certamente estarão monitorando isso e também recepcionando, se for o caso, denúncias de instituições, de escolas, por exemplo, como é esse caso que você bem destacou. Então é importante que os pais vejam o todo, né? É importante que nós levemos as nossas crianças e cumpramos a determinação da autoridade sanitária no país hoje, que é vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. Muito bem, agora, doutor Juliano, vamos supor que o papai e a mamãe tomem a decisão de não querer vacinar seus filhos por qualquer motivo, enfim. E aí ele começa a ter problemas com a escola que determinou que a criança só poderá, inclusive, ir assistir às aulas se mostrar o comprovante. O que acontece com esses pais, então? Eles serão acionados ou eles poderão entrar também na justiça para garantir o seu direito, inclusive, de opção de não vacinar os seus filhos? Como é que fica? Porque é uma linha tênue muito difícil, muito complicada, né? Na proteção do filho, com a autoridade dos pais, porque o filho é meu. Como é que funciona isso? Olha só, isso, essa questão dele ingressar com algum tipo de demanda no Poder Judiciário é possível, né? Porque o Poder Judiciário está lá inerte, aguardando que alguém o provoque. Mas isso não quer dizer que ele terá êxito na demanda. Veja só, o ano passado, na realidade, no final de 2020, o STF já se debruçou sobre essa temática, ou seja, sobre a obrigatoriedade da vacinação aqui no Brasil, e definiu lá atrás: a vacinação, incluindo o Covid-19, ela é compulsória, ela não será forçada. Então, ou seja, ninguém vai ser obrigado, vai ser pego pelo braço ali e levado forçosamente para uma instituição para se vacinar. Isso aí não acontecerá. O livre-arbítrio permanece vigente. Por outro lado, o ônus dessa decisão também permanece vigente. Então, o Estado irá tomar as medidas cabíveis para poder penalizar, trazer algum tipo de extensão para esses pais. Então, o que acontece? É obrigatória a vacinação. Se o pai escolhe não vacinar, ele pode sofrer algum tipo de denúncia da própria escola, por exemplo, que poderá informar o Conselho Tutelar daquela decisão de um vizinho, de um parente, enfim, porque a regra é vacinar as crianças. E ele pode sofrer sanções do tipo multas de 13 a 20 salários mínimos, e em casos naturalmente extremamente graves, ele pode até sofrer restrição no poder familiar. Mas, logicamente, são casos extremamente drásticos.
Mas, em regra, isso é importante que as pessoas tenham consciência que o Estado poderá, sim, fiscalizar isso e impor sanções, restrições, como é esse caso da escola que você bem destacou aí. A escola vai exigir o comprovante de vacinação para poder aquela criança acessar o interior da escola, como a gente já visualiza em várias outras instituições no Estado, né, e no Brasil todo. Então, para você ingressar em determinados locais, você tem que mostrar que está vacinado. Se não tiver, você não acessa o interior daquele ambiente. E isso poderá acontecer, como já iniciou agora esse processo, nas escolas também de todo o Estado e de todo o país. Então, é uma questão de conscientização, de solidariedade com toda a sociedade, da gente se unir, porque a criança, isso, o que a ciência muitas vezes identifica e aponta, é que a criança, muitas vezes, ela é um vetor assintomático, né? Então, ela está, muitas vezes, com o vírus, não sente nada, né? A imunidade é altíssima, mas ela sai contagiando todos os familiares ali que se abraçam, que se confraternizam com ela, os avós especialmente. Então isso é que é o mais importante, que a gente proteja a todos. Infelizmente isso é um vírus que a gente assintomaticamente às vezes transmite para um terceiro sem saber, sem ter ciência. Então essa é a ideia da vacinação. Agora, muito bem, doutor Júlio, bem explicadíssimo. A escola está amparada, então, com essa negativa, por exemplo. Agora, fica numa situação de constrangimento, né, da criança, por exemplo. A escola não poderá tirá-la da sala de aula se ela não comprovar, mas isso tudo será feito, inclusive, antes da criança ingressar na escola, com a presença dos seus responsáveis, avisando que por eles é que a criança não vai poder continuar, então, o ano letivo ali, enquanto não mostrar o passaporte, por exemplo, a comprovação da vacinação pediátrica. É isso? É isso. Na realidade, a gente vai esperar vários capítulos ainda dessa história, né? Realmente é muito polêmico esse tema, especialmente quando a gente trata dos pequenos, né? Das crianças. Mas está aí a decisão é do Poder Judiciário determinando a exigência desse comprovante de vacinação para ingressar na escola. Então a escola está amparada por uma decisão judicial para fazer isto, e ela certamente cumprirá a decisão. Além disso, o Ministério Público também irá fiscalizar o cumprimento dessa decisão. Então, ou seja, eu penso que os pais não terão muito sucesso em querer ultrapassar essa barreira de não vacinar o seu filho e mesmo assim levá-lo para aquele ambiente ali em convívio com as demais crianças que ali estudam. O que ele poderá fazer, naturalmente, será permanecer de repente naquele ensino híbrido, né? E na realidade ficar somente no ensino virtual, assistindo suas aulas na sua residência, porque para ingressar, de fato, nas dependências da instituição, ele terá que demonstrar que foi vacinado. E se já chegou à faixa etária dessa criança, ele não terá como se excusar disso realmente e terá que cumprir a decisão judicial que determina a apresentação de toda e qualquer criança que já chegou na sua faixa etária. O senhor toca num assunto muito importante, por exemplo, nessa opção desses pais e mães, por exemplo, que não queiram vacinar seus filhos, de que possam colocar a sua criança numa opção, por exemplo, online, por exemplo, como aconteceu quando nós estávamos todos ali naquela situação mais crítica da Covid-19. Isso pode acontecer? Vai ser feito um acordo entre a escola e esses pais, ou a escola vai negar, dizendo que somente, mesmo na questão online, também terá que ser vacinada a criança? Como é que vai funcionar isso, doutor? Veja só, antes desse anúncio da vacinação das crianças, algumas escolas já vinham manifestando aos pais que permaneceriam de forma híbrida, ou seja, disponibilizando as aulas online para quem quiser permanecer em casa e presencial também para quem quiser voltar ao ambiente escolar. Algumas escolas já manifestaram isso previamente. Aquelas que não, já manifestou dizendo que será somente presencial, poderá sim haver essa discussão, essa conversa, na realidade, entre esses pais que escolhem de não vacinar os seus filhos para verificar a possibilidade da escola disponibilizar novamente esse serviço. Agora, se ele desejar levar a criança para o ambiente escolar, naturalmente ele terá que cumprir a determinação agora de vacinação do seu filho. E mesmo que ele permaneça com seu filho na sua residência e opte por não vaciná-lo, vale ressaltar que todas aquelas sanções que eu mencionei lá atrás permanecem vigentes, ou seja, alguém, um vizinho, um parente, uma escola mesmo, pode informar, notificar as autoridades aqui no Estado, informando que aquele pai se nega a vacinar o seu filho. E o Ministério Público, os conselhos tutelares poderão, sim, ir ao encontro dessa família para poder verificar essa conduta e informar da obrigatoriedade aqui no país da vacinação e de que ele precisa fazer isso. E aí a gente tem as varas de famílias também para poder tomar outras medidas cabíveis. Então isso é que é o mais importante. O Estado não perde o seu direito, mesmo que você deixe seu filho em casa, dele ir até o encontro dessa família para poder resguardar, isso vale destacar aqui, o direito desta criança, né? Os pais, enquanto adultos, eles podem optar por não se vacinar. Não há nada que force o adulto a ir lá, ele sofre também as sanções. Mas no caso dos nossos filhos não é assim.
O Estado tem o dever de proteger as crianças, mesmo que muitas vezes contrariamente à escolha dos pais. Perfeito, doutor Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com informações precisas e a gente espera que não se precise chegar a esse ponto de discussão jurídica, né, com a criança no meio, quando a coisa mais importante é proteger os nossos filhos, que ele receba a vacina de proteção. É o que a gente espera. Doutor Juliano, um abraço grande, boa noite e até a próxima aqui, quando for chamado para trazer essas informações importantíssimas e bastante didáticas para os nossos telespectadores do Cidade. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, isso eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Até logo. Muito obrigado, doutor Juliano Pessoa, competentíssimo advogado, trazendo informações importantes sobre essa situação das escolas que já começam, inclusive, a fechar o cerco em relação à questão do passaporte da vacina, né, da comprovação da vacina agora das crianças, tá?